que a gente vai finalmente finalizar o desenho da Anya que eu venho construindo aqui junto com vocês. E no vídeo de hoje a gente vai terminar aí com a parte da roupa, detalhes, fundo e, gente, colorir com esse fundo de papel craft foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Eu acho que eu vou trazer muito mais tutoriais de vocês, com vocês, pra vocês. Tutoriais de pintando com esse tipo de papel, que eu acho que ficou um resultado muito bom. Bom, basicamente a roupa da Anya é constituída em 3 cores. Branco, que é a blusa por baixo que ela usa, cinza, preto, é um preto com umas nuances de cores, que é o vestido que ela tá usando em cima, e vermelho, que é o laço que ela tem aqui na frente. Tem a parte da orelhinha, né, que é um detalhe que ela usa, um acessório, que é da mesma cor que o vestido, que tem alguns detalhes dourados. Então, basicamente, essa base de cor que a gente vai usar. Eu não vou usar nenhum tipo de paleta, nenhum tipo de referência de cores, porque eu falei pra vocês que eu tô tentando aprender a reconhecer tons de forma visual e encontrar esses tons e usar esses tons sem precisar ter que criar uma paleta de cor ou uma legenda ali de cor para me orientar. Deu certo? Eu acho que o da Anya foi o que mais deu certo até então. Eu cheguei a testar esse tipo de coisa, esse tipo de sem legenda com outros personagens. Ficou parecido, mas não ficou ideal. Eu tentei com Bob Esponja. O amarelo ficou legal, mas você olha assim e fala, tá, beleza, mas o Bob Esponja não é esse amarelo, entendeu? Tipo, é o amarelo, mas não é esse amarelo. E aí eu acho que eu também fiz com outro personagem, eu acho que foi o Scooby-Doo, que também foi assim, ele ficou marrom, bonitinho, com luz, sombra, profundidade, tudo legal, mas aí você olhar e falar, beleza, é o Scooby-Doo, mas o Scooby-Doo não é esse marrom, é o marrom, mas não é o marrom do Scooby-Doo, sabe? Tipo, é a cor. Tá perto ali, é primo distante, mas não é exatamente. E aí é justamente isso que eu tô tentando evitar e aprender. No da Anya eu acho que deu muito certo, então eu fiz o branco, depois eu venho com o vermelho, e aí eu crio uma outra camada, eu coloco por baixo, e aí eu venho com esse tom escuro. Eu venho com o preto, mas ele não vai ficar com esse tom de preto totalmente, não. Eu vou colocar um cinza, um tom mais claro, mas para dar uma profundidade também. Já aproveitando esse tom escuro que eu tava, eu decidi colorir essa parte de acessório que a Anya usa. E eu gostei muito do acabamento, principalmente por conta do contorno, né? Como o contorno é preto, eu acho que combinou bastante. Então eu vou acrescentando esses detalhes que vocês estão vendo. Eu vou fazendo isso até o final. E aí eu vou colorir e preencher, como vocês estão vendo aí. O pincel que eu tô usando é o caneta de feltro. Normalmente, quando eu não tô pintando, filmando aqui pra vocês, eu gosto de usar um pincel que eu tenho no Ibis Paint, mas é um pincel que eu fiz, mas sempre que eu vou gravar pra vocês, eu gosto de usar o caneta de feltro, porque é um pincel muito parecido com o meu pincel, e é um pincel acessível que qualquer pessoa pode usar, sabe? Aí vocês não são obrigados a ter o pincel que eu tenho, que aí eu acho que fica mais acessível. Depois que eu fiz isso, eu fiz a parte de baixo, aí eu volto ali pra parte de cima no outro acessório, que ela tem os dois, né, que é as orelhinhas. E aí eu vou completando com um pincel um pouco maior. Eu já ensinei esse truque pra vocês, que basicamente vocês pegam o contorno com um pincel mais fino, faz, e depois vocês vêm preenchendo o meio, que é mais fácil. Depois que eu fiz isso, eu venho com um tom mais claro, igual eu falei pra vocês, então eu vou colocar ali no centro um tom de cinza. E eu vou fazer isso também do outro lado, e depois eu venho com desfoque, mais para dar profundidade e uma nuance de cor que eu acho importante. Eu faço isso também na parte do vestido aqui embaixo, que também faz bastante diferença. E olha agora que eu vou esfumar, gente, a diferença que faz. Tá vendo que dá um efeito muito mais de profundidade? Eu não sei explicar pra vocês, mas fica muito bom. Depois disso eu venho com um amarelo mais dourado, até porque ela tá usando um dourado. O que eu faço? Eu venho com uma cor mais fechada, e aí eu pinto tudo, e depois eu venho com um tom de amarelo mais claro para dar umas luzes a mais que dá um efeito de dourado. Eu acho que ficou um efeito legal, então eu deixei o pincel bem pequeno, tipo 6.0. Fui colocando esses detalhes, faço isso do outro lado, esfumo, ele dá um reflexo, e pra mim dá o efeito de dourado. Quer ver? Ó, eu vou desfocar e olha esse efeito, dá um efeito de dourado, dá um efeito.
Depois que eu fiz isso, pessoal, a gente vai ali sempre em camadas diferentes que eu faço. Lembrando que o seu celular, se caso você for fazer no seu celular e seu celular travar muito, você faz partes por parte. Então você faz todas as camadas da pele, por exemplo, que eu ensinei pra vocês. Depois que vocês finalizou o rosto, aí vocês juntam toda essa camada, aí você cria uma segunda. Aí vocês vai fazendo do cabelo. Terminou o cabelo, vocês juntam 2 camadas, é mais fácil. Eu fazia muito isso no meu celular quando ele travava. Aí depois disso eu venho acrescentando tons de cinza para dar profundidade na blusa dela. Eu tenho uma blusa branca, comum, normal, e aí eu venho acrescentando esse tom de cinza clarinho, mais escuro ali do branco, para trazer profundidade, e eu venho esfumando. Eu acho que dá um baita efeito. E aí depois a gente vem para a parte de contorno, que era a grande questão. Eu criei uma nova camada logo acima da folha Craft, e aí eu venho fazendo todo o contorno. Eu cheguei até cogitar, e vocês vão ver aqui que eu vou mudar o tom desse contorno, mas acabou realmente ficando o contorno branco. Outra dúvida também que eu estava quando eu estava construindo e finalizando é se eu ia esfumar esse contorno. Então eu preferi fazer o contorno com acabamento bem fofinho, bem perfeitinho, porque se caso eu decidisse não esfumar, eu não perderia. Porque se eu fizesse o contorno, torto, tremido, com umas partes mais grossas, outras mais finas, se eu decidisse que esfumar não seria a melhor opção para mim, eu ia ter que refazer. Então, refazer não era uma opção, então eu fiz certinho, como se eu não fosse esfumar, e deixei que eu decidisse como que ia ficar o resultado final. Se esfumasse, não ia fazer diferença, se não precisasse esfumar, eu não ia precisar fazer de novo. Então, eu finalizei desse jeito que vocês estão vendo. Olha isso que ficou, gente, ficou um efeito maravilhoso, mas ainda dá pra fazer mais coisa. Depois disso eu criei uma nova camada e vim com um tom escuro e vim fazendo um segundo contorno. Esse contorno eu não tive nenhum tipo de cuidado com ele, porque eu tinha certeza que eu ia esfumar. Então eu fiz um contorno em cima de um contorno e aí eu esfumei esse contorno. É a única certeza que eu tinha. E aí depois que eu esfumei, gente, eu venho aqui, ó, e vou lá no blur, no filtro, e contorno, e esfumo, e aí ele ficou com esse efeito. E aí depois eu venho novamente no filtro, vou na parte de ajuste de cor, e aí eu vou em mudar a cor. E, gente, olha isso, dá pra fazer vermelho, azul, verde, eu passo por várias cores ali, igual vocês podem ver. E aí eu vou ali para uma sombra um pouquinho mais escuro. Eu gostei muito das sombras coloridas, eu acho que eu vou explorar mais essa parte, porque eu não explorei. Mas esse aqui foi o resultado final. Eu gostei muito, porque ficou parecendo um adesivo com sombra e tudo. Mas é igual eu falei pra vocês, teve a parte ali de sombra que eu usei, que tem as sombras coloridas, que eu acabei tendo ideias de coisas que eu posso fazer, de tutorial aqui pra vocês. Mas isso eu vou deixar para outro vídeo. Basicamente é isso, essa é a nossa Ania totalmente finalizada. Tem tutorial de cada uma das partes que eu fui finalizando aqui para vocês no canal. Não se esqueça de se inscrever, link do curso de Bispaint aqui na descrição e até o próximo.